Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Palavra de vida e salvação. Hoje, dia 1º de setembro, quinta-feira, da 22ª semana do Tempo Comum. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nessa quinta-feira da 22ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo Lucas, que vem nos falar sobre a missão. Jesus estava à beira do lago de Genezaré, que na Bíblia, estar à beira do lago, ir ao lago, significa a missão. Então, Jesus estava lá, os discípulos tinham acabado de vir de uma pesca, estavam todos cansados, não tinha pegado nada, estava todo mundo desanimado. Ou seja, trazendo para os nossos dias, porque essa mensagem, essa passagem, tem uma mensagem teológica muito grande. Então, os discípulos vinham dessa pesca, vinham dessa missão desanimados, porque tentavam e não obtinham sucesso. Por que disso tudo? Porque tentaram sempre da mesma forma. Não consultavam o Senhor primeiro antes de fazer as coisas. Então é o que fala a palavra. Eles já tinham voltado e estavam lavando suas redes. Então, Jesus fala, ele sobe na barca, ensina as multidões e depois diz: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Jesus chama os discípulos a aprofundarem-se, a irem além, a não ficar só naquilo que estava acostumado. Quantas vezes nós nos acostumamos com a nossa missão, nos acostumamos com a nossa vida e ficamos estagnados. A gente prefere permanecer no nosso comodismo e não ir a águas mais profundas. E às vezes, quando o Senhor nos pede isso, a gente ainda faz como Simão,
que fala: Senhor, a gente trabalhou a noite inteira, né? Nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, pela tua palavra, né? Como o Senhor nos pediu, mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Então nós precisamos confiar, né? Confiar em Jesus, confiar na palavra que Jesus nos transmite, para poder guiar as nossas ações. E a partir disso, que eles foram guiados pelas palavras do Senhor, eles tiraram ali vários e vários e vários peixes que as barcas já não estavam aguentando carregar, né? As redes lá iam até arrebentando. O que são esses peixes? Se a gente for trazer para esse lado mais teológico, né? Já que o lago é a missão, os apóstolos ali, os pescadores, são aqueles que anunciam, aqueles que estão em contato com o Senhor. Esses peixes são as almas. São as pessoas que são arrebanhadas para dentro da barca. Quem é essa barca? É a igreja, né? A igreja em que Jesus está dentro, que dá os comandos, é a igreja que salva, é a igreja que arrebanha o povo, né? Então, meus irmãos, que nós possamos nos atentar a essa palavra e perceber que somente através das palavras, dos ensinamentos de Jesus, é que nós vamos conseguir chegar onde a gente quer. E Simão ainda fala, né? Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Porque ele ficou espantado, né? Com tamanha graça. Quando nós nos deixamos guiar pelo Senhor, muitas vezes nós nos espantamos. Tamanhas graças que acontecem em nosso meio. E Jesus então convida a missão, né? De hoje em diante, tu serás pescador de homens. E então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Que é exemplo dos apóstolos, né? Tiago, João, né? Que eram os filhos de Zebedeu, e Simão Pedro. Que nós possamos também seguir esse Jesus e sermos guiados por ele, para que nós possamos arrebanhar muitas pessoas, conseguir mais e mais e mais pessoas para o reino de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude, nos ilumine nessa caminhada de fé e de esperança. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Uma ótima quinta-feira a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.